vou falar isso para o pessoal nem todos sabem. Nós temos um relógio metabólico que se chama ciclo circadiano. E esse relógio metabólico, ele dá, entre aspas, horários ideais. Horários ideais para você acordar, horário ideal para você se alimentar, horário ideal para você dormir, horário ideal até para você realizar atividade física, de força, entre outras coisas. Dentro do nosso relógio circadiano, teoricamente, nós fomos criados para estar acordado durante o dia e dormir à noite. Legal? Até quanto vocês acham que o ciclo circadiano influencia nos resultados de uma pessoa? Por que eu estou perguntando isso? Uma pessoa que tem hábitos noturnos, que não gosta de dormir cedo, que dorme tarde, vai dormir 2, 3 horas da manhã, porém acorda às 11. Ou uma pessoa que trabalha em terceiro turno, trabalha das 10 às 6. Ou uma pessoa que gosta de treinar em horários diferentes. Por exemplo, tem o Jorlan, meu colega de time. Ele vai treinar 1h30 da manhã. Imagina, ele toma pré-treino 1h da manhã. Então ele falou para mim, Renato, eu vou dormir lá para 5 horas da manhã. Estou fritando ainda com o pré-treino. Então, o que vocês acham, Dudu? Que até quanto o ciclo circadiano pode melhorar a performance dessa pessoa? Ou a pessoa tem que estar num mais alto nível para isso? Eu acho que é difícil mensurar isso porque a gente tem várias variáveis de confusão aí, né? Tá. O simples fato, por exemplo, uma coisa é você pegar um indivíduo que treina, que tem uma alimentação saudável e bagunça o ciclo circadiano dele. Outra é você pegar um cara que é sedentário, não se alimenta de forma saudável, come muita besteira e bagunça o ciclo circadiano. O estrago metabólico nesse cara é muito pior. Maurício, pega para mim, por favor, e coloca uma imagem do ciclo circadiano para a galera entender. Pode continuar, Dudu. Então, o estrago nesse cara é muito pior, né? É mais difícil mensurar na pessoa que segue um estilo de vida saudável ali, né? Que cuida da alimentação, que faz exercício, quanto seria. Mas eu acredito que todo mundo tem melhora. Eu acredito que até esse cara que treina, que faz dietas certinho, ele também teria benefício em concentrar mais as calorias durante o dia, dormir 7, 8 horas por noite. Eu acho que esse benefício é difícil de mensurar, mas teria. Eu acho que é algo que sempre o teu metabolismo, assim como o nosso metabolismo, ele sofre uma série de adaptações benéficas com o exercício físico e com a alimentação. Eu acho que você respeitar o ciclo circadiano também acaba gerando adaptações benéficas que é difícil mensurar, mas vale a pena mudar. Se você está buscando a melhor performance, está buscando o melhor físico, eu acho que isso é algo que você deve dar atenção. E fica legal quando a pessoa deixa de ser sedentária, né? Por exemplo, a pessoa é sedentária, por exemplo, tem vários amigos meus que são empresários da área química que eu atuo, que os caras começam a entrar num novo estilo de vida, o cara dorme tarde, acorda tarde, o cara é dono da fábrica, ele chega a hora que ele quiser, acorda tarde, vai dormir com a cara cheia de uísque, acorda no outro dia de porre tomando vários cafés. Quando ele se apaixona por uma atividade física, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele se apaixonou por correr. Ele adora correr. E eu tenho outro amigo meu que ele mora nos Estados Unidos e ele se apaixonou por bicicleta. Mas aquelas bicicletas que você clipa, sabe? Que você coloca assim. Ele anda agora 60, 80 km daquelas bikes profissional lá nos Estados Unidos. Tudo plano, né? Ele mora na Flórida. E aí, e eram pessoas totalmente sedentárias. Aí você percebe que o cara quer, por exemplo, ele já quer acordar cedo. Ele acordava 9, 10 horas da manhã, ferrado. Agora ele acorda 7, 6 horas da manhã. Entendeu? Quando é 10 horas da noite ele já tá indo dormir. Pô, ele ia dormir 1 hora da manhã com a cara cheia de uísque. Agora ele acorda... Então parece que os hábitos saudáveis empurram o cara pro ciclo circadiano. O ciclo circadiano. É muito louco isso, né, cara? E em cima disso eu tenho uma pergunta. Levando em consideração... Tá na tela pro pessoal ver, né, Maurício? Tá na tela. Mas... Levando em consideração aí esse exemplo aí do ciclo circadiano, seria interessante reduzir as calorias depois das 18 horas, principalmente o carboidrato, porque isso é uma prática muito comum de quem quer emagrecer, né? Eu como carboidrato até às 6 horas da tarde. Depois das 6 horas, eu só como frango. É muito comum você ver pessoas... Do nosso esporte não, porque as pessoas têm uma mentalidade um pouco mais avançada pelo nível de conhecimento que elas vão absorvendo. Mas vamos falar do público que é a maioria, que segue você, que segue a mim, que segue Donato. Você conversa com os caras, e aí, como é que tá? Cara, hoje eu cortei, à noite é só uma sopa. À noite é só um filé de frango. Ele faz questão de falar da noite, né? Porque para ele enxerga que a noite é o momento que ele não pode comer.
Eu tenho dois lados. Tipo, na clínica, quando a gente faz a anamnese do cliente, é muito importante eu entender qual o ponto que o cara tá. Se ele tá reguladinho ou se ele tem... Tipo, o dia dele começa às 4 da tarde e ele vai até 2 da manhã. Então, o que a gente vê dos trabalhos é... O sono entrecortado de má qualidade tem uma interferência direta sobre a glicemia do dia seguinte. Então, ele vai ter uma seletividade de alimento muito mais calórico porque ele dormiu mal. Eu tenho um cliente que o cara inverte turno para trabalhar. Eu não consigo dar resultado para esse cara. Um médico, por exemplo. Eu tenho muito plantonista, o cara roda plantão. Difícil. Então é muito difícil. Por quê? Porque não é normal para o ser humano, cara. A gente foi feito a partir do clock do sol. Então, Tem dia que o cara dorme de dia, tem dia que dorme de noite. o supraquiasmático, Renatão, ele começa a ligar ali na luz solar, tipo serotonina, serotonina, serotonina. A hora que o sol se põe, ele começa a inverter a melatonina. Se o indivíduo não respeita isso, ele atrasa tudo para a madrugada. E aí a seletividade da comida da madrugada não vai ser alimento saudável. Entendeu? Esse é o problema. Exatamente. Você tem redução de leptina e aumento de grelina em pessoas que têm privação de sono. Além de essa questão o indivíduo procurar mais alimentos hiperpalatáveis, né, que são ricos em gordura e açúcar. Então a privação de sono gera isso. Mas a própria inversão, né, o indivíduo ficar acordado durante a noite. Porque assim, quando a gente fala em ciclo circadiano, pensando metabolicamente, a sensibilidade à insulina ela é maior durante o dia. Então você responde melhor aos alimentos durante o dia. E o efeito térmico dos alimentos, que é o gasto que o nosso corpo tem para digerir, para absorver os nutrientes, ele é maior também durante o dia. Tá certo? Então, quando você concentra as calorias mais durante a noite, você tem uma menor sensibilidade à insulina. Então, é mais fácil o teu corpo estocar gordura quando você concentra mais calorias durante a noite. Caramba. Né? Então, esse é um Isso problema. é um fator muito interessante. Óbvio que a pessoa não vai acumular gordura só para fazer isso. Uma pessoa pode emagrecer comendo só à noite. Mas, metabolicamente, você concentrar mais as calorias durante a noite é desfavorável. E aí a questão que você tinha falado do carboidrato. Tem uns trabalhos que trabalham com essa questão do ciclo circadiano, alinhado com a ideia de jejum intermitente, que eles fazem um jejum que chama alimentação com restrição de tempo. Que basicamente os caras comem das 8 da manhã até as 2 da tarde e depois ficam em jejum até as 8 horas da manhã do outro dia. Então eles observaram que esses indivíduos eles têm, mesmo na ausência de perda de peso, mesmo sem perder peso, porque a gente sabe que perder peso melhora nosso metabolismo de diversas formas, mesmo sem perder peso, eles observaram que os caras tiveram melhora da sensibilidade à insulina, redução da pressão arterial, redução do estresse oxidativo, mas isso era e melhor controle do apetite. Mas tem um detalhe, eram indivíduos com pré-diabetes. Né? Então é importante entender a população do exatamente, indivíduos com pré-diabetes. Então eles viram que nessa condição eles tiveram essas melhoras metabólicas que não tiveram na condição normal, né? Então é por isso que o ciclo circadiano ele é um fator que influencia no nosso metabolismo, que não dá para desprezar, só que é mais difícil mensurar o quanto isso vai afetar uma pessoa que já segue dieta e treina. E eu digo isso, só para o Donato complementar, porque eu digo isso porque eu aplico isso muito também na minha vida e na minha estratégia. Por exemplo, o Pacho é quem cuida da minha preparação, mas a gente vai alinhando os detalhes, a gente vai conversando, né? E hoje eu concentro boa parte das minhas calorias durante o dia. E eu prefiro privar-me de calorias, deixar ali uma proteína, um vegetal, entendeu? Das 5, 6 horas da tarde para frente. Porque eu percebo que o meu metabolismo responde melhor. Sim. E eu sempre, quando eu venho aqui, eu tento pegar a informação e colocar pra galera, tipo, aplicar na prática lá. Então, muita gente lá na clínica fala o quê? Doutor, tipo, o problema começa a partir das 4 da tarde. Aí, linkando com o ciclo circadiano, tem um pulso de cortisol de manhã e ele tem uma queda ao final do dia. Tipo, 4, 5, ele começa a dar uma caidinha. Normalmente ele é contrarregulador, ele deixa a glicose mais alta, só que quando ele cai, a glicose cai junto. Então, se o cara tá comendo mal ao longo do dia inteiro, onde que vira a chave dele para comer muito? Putz, à da noite, tarde velho. para noite. Fora o aspecto comportamental e sentimental, né? Aí ele olha o sofá, vê o seriado, ele lembra, comida. Aí ele abre a geladeira cheia de comida. No teu trabalho você não fica abrindo a geladeira, você tá trabalhando, cara. Você abre, aí às vezes você tem filhos, tá lá seu filho comendo uma besteirinha. Exato. Entendeu? E esse horário da tarde... O cara assiste televisão, propaganda de comida.
E o horário da tarde eu sempre meio que tento alinhar, tipo, ver como é que a pessoa tá, onde que ela tá em casa, tá no home office, tá na empresa, porque eu tento jogar um valor calórico bom esse horário da tarde, para tentar segurar o cara à noite. Tipo, ó, se você jogar 500 calorias da tarde, teoricamente você não precisa gastar 1.000 à noite, você pode comer só 500. Só que se ele pula e joga tudo no final, ele vai desenrolando até a madrugada. Então é uma arte. E durante a noite você pode comer durante a noite. Basta reduzir a densidade calórica da dieta. Sim, aí à noite você prioriza vegetais, prioriza frutas, pipoquinha, uma proteína, né? Dica então... pra galera, pipoca. Porque a galera quer mastigar, né? Certo. Tipo, ó, eu quero mastigar. Não vai mastigar amendoim, pelo amor de Deus. Não. O Beto fazia isso. Não, 60 de amendoim, não. O Beto com uma caneta de Ozempic por dia na veia, no sangue, o Beto com o Ozempic no sangue, que chegava e falava, não tô comendo nada. Aí a gente conversando lá na praia, ele tem casa na praia no mesmo condomínio que eu, ele tá comendo nada por causa do Ozempic, legal. Só que quando você não tá comendo nada no Ozempic, o que você come? Doce, né? Que a pior bosta que tem você comer com análogo de GLP um doce. Ele fica comendo um monte de doce ou amendoim. Cara, eu falei, Beto, seu desgramado, você tá comendo arroz, mas você tá comendo esse pacote de amendoim, seu desgramado. Eu mostrei pro cliente que assim, doutor, eu peguei esse saquinho aqui de amendoim e, poxa, dá vontade de comer. Eu falei, vem aqui, vou falar um negócio. Você não come carbo à noite, mas olha só, esse saquinho aqui tem 800 calorias. Você deixou de comer um belo hambúrguer de 500 calorias para comer o amendoim de 800. O cara entra em choque, né, cara? Então eu falo pra galera, pipoca, por que pipoca? Porque é um carbo tipo que tem fibra e é croque-croque, né? A pessoa quer mastigar e quando você coloca ali 60, 50 gramas de pipoca, você tem uma porção de 25, 30 gramas de carboidrato. Então ajuda no volume, na verdade. E o amendoim que nem é um alimento saudável, né? Mas é um alimento muito calórico. Então não é porque o alimento é saudável que tipo, o cara pode comer, né? Tem muita gente que pensa assim... mas isso é saudável. Tá, mas e come fácil, né? Mas se você está num processo de recomposição corporal, de emagrecimento, aí você tem que fazer escolhas mais estratégicas. Né? Mais inteligentes, é verdade. O que achou desse corte? Deixe o like se esse vídeo ajudou você de alguma forma. E se inscreva no canal para receber mais informações como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.